Carta de irmão Branham. Saudações a todos meus irmãos e irmãs no mundo inteiro. Eu quero que vocês ouçam atentamente a esta carta inteira do irmão Branham. Agora, aqui está o irmão Branham. Meu pequeno rebanho, saudações para vocês e para vocês neste sistema telefônico, o qual é muito, muito adequado. Eu estou tão grato ao Senhor porque vocês conseguem estar em vossas casas, reunir-se em vossos lugares, em vossas igrejas e ouvir o culto. Onde quer que a minha voz esteja chegando, que aquele tal grupinho seja abençoado. Hoje, eu quero escrever-vos uma pequena carta de amor, vinda do meu coração para encorajar-vos. Vocês são aqueles que Deus escolheu para ser a noiva dele antes da fundação do mundo. Vocês que estão ouvindo estas fitas, eu já vos disse tantas vezes, estas fitas são unicamente para vocês. Vocês são a minha congregação. Eu não sou responsável por aquilo que Deus deu a outros ministros para pastorear. Eu sou apenas responsável pelo tipo de alimento que eu vos dou. Estas fitas são para vocês, unicamente para o meu tabernáculo. Aqueles que Deus deu-me para pastorear. Este é o maná escondido. Os outros não conseguem consumi-lo. Agora, se algumas pessoas quiserem hibridar alimento e coisas lá fora, então deixem-lhes receber a reversão a partir de Deus e fazer aquilo que Deus lhes diz para fazer. Alimentarem-se com aquilo que eles quiserem. Eu faria a mesma coisa. Mas estas mensagens são unicamente para vocês. Eu estou tentando o meu melhor para permanecer exatamente com a palavra, para vocês que foram postos em minhas mãos por Deus. Porque as ovelhas querem o alimento de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É através disso que nós vivemos, de toda a palavra que procede, não apenas de uma palavra de vez em quando, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disso que vocês, os santos, vivem. Toda gente tem de ter algo na qual eles se agarram. Algo tem que ser um posto de âncora. Em outras palavras, um ponto de referência final. E toda a gente tem de ter um ponto de referência final ou um absoluto. Para mim e para aqueles que eu espero estar conduzindo a Cristo, e por Cristo, a Bíblia é o nosso ponto de referência final. Agora nós percebemos que Deus enviou-nos os seus profetas. Esta é a maneira que Ele tem para levar sua palavra para as pessoas, através dos lábios do seu profeta. Agora, nestes últimos dias, Ele prometeu manifestar-se a si mesmo em plenitude, novamente, da sua carne em espírito. Trata-se do próprio Deus em forma de letra, em forma de profeta manifestado em carne. Eu devo viver constantemente na presença do Autor, com a minha caneta pronta a qualquer momento para anotar tudo aquilo que ele disser. Eu tenho minha mente estabelecida em seus pensamentos, não aquilo que o homem pensa, aquilo que a era pensa, aquilo que a igreja pensa ou aquilo que o reino pensa.
unicamente os pensamentos de Deus. Eu só expresso os pensamentos de Deus em palavra. Quando Deus revela-me seus pensamentos, eu os exprimo em palavra para vocês nas fitas. Assim diz o Senhor. Isto não é assim digo eu. Isto é assim diz o Senhor. Eu só posso interpretá-la tal como o autor permitir-me-á interpretar para vocês. Porque esta é a palavra infalível de Deus. Há muitos outros que tentam imitar-me, tais como os padres e etc. E o que é que eles fazem? Eles apenas escangalham. É só isso. Eles não conseguiriam operar isto. Deus enviou-me, o profeta dele, para conduzir a noiva dele. Não um outro homem, ou nem tampouco um grupo de homens. As palavras que eu digo e da maneira como eu ajo cegará os outros, mas abrirá os olhos dos outros. Ele equipou-me com o tipo de vestimenta que eu usaria, a minha natureza, a minha ambição, tudo da maneira que eu tenho que ser. Ele escolheu-me de forma perfeita para vocês. Os outros ficariam de pé e olhariam e diriam: bem, eu não posso, ali está, eu não consigo ver. Eles estão cegos. Ele revelará a quem ele a revelará. Ele está tão projetado a ponto que ele pode esconder-se a si mesmo nas Escrituras, para com o teólogo mais esperto que existe. Ele pode simplesmente esconder-se a si mesmo, estar exatamente ali nas Escrituras, e eles podem olhar durante todo o dia e jamais verem isto. Olhar durante uma vida inteira e jamais verem isto. Ele pode simplesmente esconder-se a si mesmo, estando exatamente ali. O que importa agora é que aqueles que recebem a mensagem em seus corações, estes devem estar na presença do Filho para amadurecerem. Apertar o play e depois deixar que o Filho faça cozer toda a parte verde fora de vocês, tornando-vos cristãos maduros. Quando ele veio pela primeira vez, ele era um homem. Quando ele veio pela segunda vez, com uma dupla porção, ele era um homem. Quando ele veio em forma de João Batista, ele era um homem. Ele prometeu vir neste dia e viver e revelar-se a si mesmo novamente dentro de um homem. O Filho do Homem vivendo em carne humana. Nós estamos agora na era dos olhos, a profética de Malaquias 4. Não há mais nada que resta para que aquilo venha, a não ser ele próprio para introduzir-se naquilo, porque aquela é a última coisa que resta. Escutem, meus cordeirinhos, vocês, aqueles que Deus deu-me para pastorear. A hora está avançada. Ele está vindo em breve para vocês. A noiva dele. Permaneçam com essas fitas. Elas não precisam de nenhuma interpretação. Eu convido-vos, pequenas águias, a virem unir-se comigo com a única coisa que reunirá a noiva dele neste domingo. Às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, vocês ouvirão o assim diz o Senhor enquanto Deus prega através de mim e revela. Cristo é revelado em sua própria palavra, do dia 22 de agosto de 1965 de manhã. Lembre-se,
Permaneçam com o Ministério de Fitas. Apertem o play todos os dias. Irmão Branham. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 a 12. Isaías, capítulo 53, versículo 1 a 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 até 9. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. São Lucas, capítulo 17, versículo 30. São João, capítulo 1, versículo 1. São João, capítulo 1, versículo 14. São João, capítulo 7, versículo 1 até 3. São João, capítulo 14, versículo 12. São João, capítulo 15, versículo 24. São João, capítulo 16, versículo 13. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 até 17. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até 3. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até 3. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 até 7. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 até 19. Isto conclui a carta pessoal para ti, vinda do irmão Branham em Jeffersonville, Indiana. Que Deus te abençoe e shalom. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.org